Hoje, eu ministrei uma palavra especificamente para os novos pastores, mas também para a igreja entender o que é o sacerdócio do pastorado. Paulo, ele escreve 3 cartas para 3 filhos na fé que ele tem, na verdade para 2 filhos. 2 cartas para Timóteo e uma carta para Tito. Você que é pastor, estude as cartas de Paulo a Timóteo, estude a carta de Paulo a Tito. Ele organiza, ele ensina, ele promove sabedoria, ele incentiva, ele coloca esses pastores engajados na visão que ele tem que ter, e ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma função nobre, uma nobre função. Esse nome nobreza aqui tem um sentido mesmo de realeza. E eu me lembrei durante o culto que quando eu terminei meu tempo, que eu me obriguei a servir na Força Aérea, eu poderia seguir em frente. E eu fui transferido aqui de Curitiba para uma unidade, um Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, lá em Manaus. Uma cultura diferente, um clima diferente, um povo diferente, e aquilo foi tudo muito desafiador para mim. E Deus estava me chamando para o ministério de tempo integral, já era pastor, e eu acabei pedindo a reserva. O oficial, ele vai para a reserva, e eu me lembro do brigadeiro, major brigadeiro me chamando, falou assim: Lobo, você não vai não, olha aqui quanto você vai ganhar, rapaz, você daqui a mais 6 meses vai ser promovido a coronel, e depois daqui a mais 2 anos você vai a brigadeiro, você vai ser oficial general tem poder político, oficial general tem uma voz. Eu falei para ele: eu já servi a minha pátria, mas agora eu preciso servir o reino de Deus. Poderia ter sido recompensado de uma maneira financeiramente, socialmente, mas o meu coração não estava mais lá desde que eu era tenente. Então eu escolhi a mais nobre das funções. Falei assim: não, vou para um lugar melhor. Ele: o que você vai ser? Eu vou ser pastor da Igreja Batista. Ele que se escandalizou, mas falou: é a sua decisão, você tem que tomar. A escolha de ser pastor é uma escolha que ela é nobre, mas não é fácil. O apóstolo Paulo vai falar de 3 características mínimas para o pastor, o padrão de desempenho mínimo. Fala sobre caráter, ele fala sobre integridade, fala sobre fidelidade. Convém, porém, que ele seja irrepreensível. Eu estou dando essa palavra agora para a igreja e também para os novos capelães que se juntam, se associam ao Ministério Pastoral de Bom Retiro. As pessoas olham para a gente e nós não temos o direito de errar, não temos o direito de errar. Esse é o papel pastoral, porque o erro pastoral aponta para o lugar errado. Em João capítulo 10, Jesus fala o seguinte: eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Quando eu prego o que eu prego endossando, ou eu prego a palavra de Deus e não a minha vontade. Eu prego o que está escrito, para que a gente não se desorganize na nossa trajetória. Eu consulto, eu olho para a palavra de Deus, que é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho, para onde eu devo ir, porque as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas me seguem.
E se alguém toma uma trajetória diferente, você acaba levando a ovelha por um buraco. É isso que Jesus fala em Mateus 23, quando ele diz, e fala para os fariseus, aqueles religiosos, profissionais, ele diz: guias cegos, hipócritas. Ora, se um guia cego guiar outro cego, ambos vão cair no buraco. A vida pastoral, o exemplo pastoral, ele deve apontar o mínimo que você tem que ter para as pessoas olharem para você ser referência como pai, como marido, como avô. Nós estamos trazendo para o ano que vem as chamadas escolas de pais. Então eu sei que você fez um dia a escola de pais. A gente não nasce sabendo ser pai. A Clarissa, ela entra numa escola que chama Estação Maternidade. Então vai aquelas mães que estão grávidas, algumas grávidas de primeira viagem, mas você encontra a mãe grávida de segunda viagem, do segundo ou terceiro filho, que é uma história completamente diferente do primeiro. A gente tem que ensinar o pai a ser pai, tem que ensinar a mãe a ser mãe de criança. Porque às vezes a gente teve um lar tão hostil, a gente teve uma casa sem pai, sem mãe, órfãos. A gente teve uma história, para você ter uma ideia, um pai, ele tem por ano 5.000 horas com seu filho, 5.000. Tirando aí o tempo que o filho está na escola, o tempo que ele está trabalhando. Um pai e uma mãe, ele tem 5.000 horas com o filho. A igreja, por ano, tem 50 horas. O ministro, ele tem 50 horas para tratar com o Ministério Infantil, Kids, com o Ministério Jump, os juniores, Ministério Upgrade, os adolescentes, Ministério Raia, os jovens. Então, se a igreja não trouxer os pais para servir junto, a gente não vai poder experimentar a quantidade de oferta, de mensagem e de valores eternos que a gente poderia fazer. Então, quando nós criamos as escolas, eu quero dar para vocês a escola de avós. Sabia disso? Avô tem que aprender a ser avô. Eu tenho que me debruçar sobre aquilo que José foi e aquilo que Jacó foi como avô, porque senão o avô também estraga. Eu tenho que ensinar o pai que quando o filho sai de casa, ele começa uma nova história, fundamentada numa nova aliança. Ele deixa a aliança anterior, ele deixa pai e mãe, e ele vai viver algo que Deus deu unicamente para aquilo ali. Então, se eu não ensinar, o povo não aprender, eles simplesmente vão viver na igreja uma religiosidade, sem que essa vida com Deus transforme as vidas. É por isso que quem escolhe o episcopado, quem escolhe ser bispo, quem escolhe ser presbítero ou pastor, eu já ensinei que bispo, presbítero e pastor é a mesma coisa. Não são escalas hierárquicas de degraus, de posto, de galardão dentro da igreja. Nós, algumas igrejas diziam, fui levado a evangelista, fui levado a presbítero, fui levado a pastor, a bispo. Na Bíblia, bispo, presbítero e pastor é a mesma coisa. Então eu posso falar Bispo Samuel Barbosa, o presbítero João Probst, o ancião de Dias, pronto, com essa cabecinha branca de cotonete. Ou eu posso chamar pastor, bispa Fabíola, bispa Clarissa. A gente fica brincando um com o outro, dentro dos corredores, do dia a dia de Bom Retiro, e a gente fala assim: ô crente, a gente se chama de crente, resolve isso aí, crente. Mas essa nobreza, ela faz parte de um serviço, e o maior dentro da igreja é aquele que é o menor.
Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado maior. É o coração competitivo do homem. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre eles, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados de benfeitores. Eu fico olhando para os políticos que tem por aí, não é no Brasil não, é outro país, tá? O Brasil é tudo certinho. E tem gente que chama de benfeitor. Uma vida toda enlameada é benfeitor. E ele diz mais: mas vocês não serão assim, pelo contrário. O maior entre vocês deverá ser como o menor, é aquele que governa como o que serve. Pois, quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Jesus está servindo a ceia, ele vai lavar os pés dos discípulos. Ele está dando um exemplo: não queira ser o primeiro, se humilhe. O reino de Deus, ele funciona como uma pirâmide invertida de valores, porque o maior é quem serve. O maior não é aquele que é confortavelmente colocado e recebe o melhor das doçuras, melhor dos salários, não é isso. O maior no reino de Deus é aquele que se coloca para servir. O ministério é isso. Quem é o mais importante? Vamos perguntar para Jesus. Jesus o chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes, estamos em Marcos agora, das nações, as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Essa palavra serviço é a cola que nos mantém numa igreja. Qualquer pessoa que diz assim: ah, pastor, vou mudar de igreja, Deus está me mandando para outra igreja, Deus está falando comigo, eu sei o que está acontecendo. Ela não faz parte de nada, ela não se integra no ministério, ela não celebra um culto familiar dentro de uma célula, ela não vem ministrar no louvor, ela não se oferece para trabalhar na recepção, ela tem um dom, tem um talento, que pode se juntar à administração da igreja, que pode se juntar ao serviço de educação, ao college, pode ajudar naquilo que é a condução do rebanho, mas ela prefere ficar sentada, bebendo da fonte, que é muito bom, mas ela não se integra, porque se você não serve, você acaba deixando de fazer parte da família. Se você entra em qualquer ministério, em qualquer célula, ali você vai compartilhando a tua intimidade, a tua vida, as tuas alegrias, as tuas vitórias, e também as suas dores, as suas dificuldades, e ali, um ajuda o outro. É melhor em ser dois do que um, porque se um cair, o outro levanta, dois se aquecem, um passa frio. O ministério, Jesus está dizendo que aquele que serve, ele acaba sendo mais importante do que aquele que está sendo servido. E por que a gente faz isso? Por causa dessa palavrinha chamada amor. São essas as leis que você proclamará ao povo. Por que eu vou servir, pastor? Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos. No 7º ano, todo mundo era libertado, tá bom? No 7º ano, se juntava ao ano do jubileu, quando Jesus na cruz, ele grita, ele fala, está consumado, ele está dizendo assim, ó, a dívida está paga. Então eles, na pobreza, vendiam o seu serviço, ele se tornava escravo por 6 anos, e o seu senhor pagava a sua dívida, e depois ele estava livre. Se porém, depois de 6 anos, o escravo declarar: eu amo o meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre, o seu senhor o levará perante o juízo, terá que levá-lo à porta, ou à lateral da porta, e furar a sua orelha, assim ele será seu escravo por toda a vida. Por que nós queremos servir no ministério? Por que eu quero ser pastor? Por que eu quero ser capelão? Por que eu estou fazendo seminário? Porque o meu coração é vocacionado pelo amor.
Quando eu me converti, eu falei, eu nunca mais quero deixar de servir. E quando você tem talentos, e as pessoas que estão perto de você começam a competir para que você fique com elas, você começa a se sentir valorizado. Você sabe que aquilo que você faz pode ser transformado naquilo que você vai ser com o Evangelho. Não fique pensando que Pedro, o pescador, o discípulo e depois o apóstolo, ele era um fracassado, porque não era. Ele era um grande empresário. Ele era um homem que ganhava muito dinheiro no mercado do peixe. Ele era um homem que tinha barco e que trazia os barcos para a praia, cheios de peixe, e vendia lá para o Walmart de Jerusalém, da Galileia. Ele abastecia as pessoas. Então Jesus, ele chama o trabalhador. Eu tenho dificuldade com quem? Com quem não encontra nada para fazer e diz assim, agora você é pastor. Eu e a pastora Fabíola, e eu lembro dessa data, Fabíola era dentista, tinha concluído 1, 2 pós-graduações, com um consultório inteiro montado, nós tínhamos lojas em shoppings, até que um dia, ela orou e falou assim, eu vou para o ministério. E ela pegou tudo aquilo, eu não vou esquecer, ligamos para uma pessoa, ela estava pedindo o consultório odontológico para atender justamente a população ribeirinha. Tem um ministério chamado Asas de Socorro, é um ministério evangelístico. Então, veio alguém de carro, pegou o raio-x, a cadeira, o equipo, aqueles equipamentos caríssimos, caríssimos, que eu ajudei a comprar, tem que ter mais um equipamento assim, assado. E ela falou assim, eu vou entregar, eu vou ofertar ao Senhor isso, mas a maior oferta vai ser a minha vida. E a partir dali, ela entendeu que a vocação dela era muito mais forte do que o talento dela. Pedro tinha um talento de pescador. Pedro, ele sabia o que fazer, mas Jesus olha para ele e fala assim, a partir de hoje, isso é Lucas capítulo 5, eu farei de você pescador de homens. É o valor que você tem por amor. Por quê? Porque eu quero ser escravo, porque eu quero servir a igreja, porque eu quero servir ao povo de Deus. É um amor, gente, que não tem volta. É um amor que não se enganou. Ai, eu acho que eu me apaixonei pela pessoa errada. Foi amor à primeira vista, mas agora eu não te amo mais. O amor é uma decisão que não é baseada em sentimentos. Ela é baseada naquilo que eu decido fazer para sempre. Se seu concidadão hebreu, homem ou mulher, vender-se a você para servir e servir os 6 anos, no 7º ano dele é liberdade. Mas se o seu escravo lhe disser que não quer deixá-lo, porque ama você e sua família, e não tem falta de nada, então apanhe um furador e fure a orelha dele contra a porta, e ele será seu escravo para o resto da vida. Faça o mesmo com a sua escrava. Quando você decide fazer parte, a gente sempre fala assim, você que está sem igreja, você que está andando desgarrado, você precisa ser amado, você precisa ser protegido, você não pode entrar e sair daqui como se fosse um invisível, você não pode entrar na igreja, sentar no fundo, e quando o pastor ora no final, sair rápido, porque o amor não te encontra. Mas tem gente que fala assim, é aqui, gente, é aqui, é dentro desse lugar, é no meio desse povo, que eu estou profetizando, para que a minha família cresça para sempre, para que meus filhos, para que meus netos. Eu orei a Deus essa semana, estava com meu netinho no colo, aí eu falei bem assim para o paizinho, pai, quero muito segurar no colo o filho do meu neto que vai ser o meu bisneto. Eu quero, pai, trazer ele para cá, eu quero ensinar ele a orar, eu quero ensinar ele a se encontrar contigo, eu quero ensinar meu bisneto, eu quero deixar um rastro aqui, para que ele não tenha nenhuma dúvida,
Eu não quero ficar trocando. Quando você fica trocando, você está dizendo que você é incapaz de manter tua palavra. Então, a história que a gente vive aqui dentro é uma história que eles têm que ter garantia de que há uma segurança. Uma das coisas que eu falei para a diretoria, assim que eu assumi, eu falei, eu não vou sair mais daqui, vocês estão entendendo? Nada vai me seduzir. A minha igreja agora é Bom Retiro, e eu falo, para todo mundo Bom Retiro tem que ser a tua última igreja. Para quê? Para que você se apaixone e aprenda a investir naquilo que é teu, porque se você aluga uma casa, você não faz benfeitoria nela, porque ela não é tua. Então você vai ali ajeitando uma coisa, pintando, colocando uma massa corrida, mas quando a casa é tua, e que você vai morar nela para sempre, você vai investir naquela casa, para que ela tenha todo o conforto, não só para hoje, mas também para amanhã, para depois de amanhã, até o fim, para que a tua casa seja um lar. É isso, é um amor sem volta. E qual é a razão do amor que a gente tem? Por que a gente quer servir? A lei traz apenas a sombra de benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. O que nós estamos fazendo aqui, a Bíblia está contando para a gente, mas a gente não enxerga o que vai acontecer lá na frente. É uma sombra, aqui tem sempre uma sombra que me persegue. Se você viu o desenho animado do Peter Pan, você sabe que a sombra de Peter Pan entrou dentro do quarto da Wendy, amiga dele. E ele vai atrás da sombra e vai costurar a sombra dele de novo. A nossa sombra não sai da gente, mas a gente enxerga a sombra daquilo que vai ser. Você não tem a imagem exata daquilo que você está vendo. Você olha para uma sombra, pode ser que eu seja enganado quanto ao tamanho, quanto à largura, contra a cor, quanto aquilo que é de verdade. Mas a igreja e o serviço da igreja, ele está dizendo que vai me promover um galardão que eu ainda nem sei que eu vou receber, ou como eu vou receber. Eu só sei que eu vou receber. Quando Pedro, ele fala sobre o serviço na igreja, ele fala assim, cuide com todo amor, porque o rebanho não é teu, o rebanho é do Senhor. Ele comprou, sabe como? Cravando o seu próprio filho na cruz. Então, cuide do rebanho de Deus, para que lá no final, está vendo uma sombrinha lá? Você vai receber uma coroa incorruptível. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Essa dívida de amor, você fala, não, Deus não pode se apaixonar por um traste como eu. Eu olho para a minha vida, eu olho por pensamentos que vêm na minha mente, eu olho para o meu coração orgulhoso, e eu falo, não é possível que Deus queira alguém como eu. Quando você se encontra com aqueles pecadores escandalosos do Novo Testamento, gente, Jesus se encontra com os piores dos piores, os rejeitados, as meretrizes, os desonestos, aqueles que aproveitam e se aproveitam, aqueles que enganam, e de repente essas vidas são mudadas. O que Deus viu nesse cara? Tem gente na Bíblia que eu não queria comigo não. Arão, o sacerdote, faz uma grande bobagem quando o pastor presidente deu uma saidinha, capítulo 32 do livro de Êxodo, ele sobe para orar, vou tirar um tempo para orar. Ele sobe 40 dias, quando o pastor presidente volta, o vice-presidente, o pastor 02, tinha feito bezerro de ouro. Imagina, eu saio de férias, eu volto aqui e coloco um monte de imagem aqui com vela, com incenso. Você já parou para pensar isso? Eu fico louco. Moisés falou, quebra tudo. Quebrou aqueles ídolos, amassou, fez pó, botou numa água e falou assim, agora bebe isso aí. Vocês vão beber isso aí. Tua mãe já mandou você comer isso? Se eu encontrar, mãe, cadê minha camisa? Está aí no armário. Está na tua frente. Mãe, não estou encontrando. Se eu for aí achar, tu vai engolir isso aí. Tua mãe falava isso? Minha mãe falava isso. A gente nunca engoliu nada, não.
Mas ela falava isso: vou esfregar na sua cara. Foi isso que Moisés fez, mas Deus não. O que Deus faz? Deus honra Arão, coloca ele com vestes sacerdotais, coloca um turbante na cabeça, e aquele homem que fez aquela besteira, recebe uma placa na testa assim, de ouro: santidade ao Senhor. Por quê? Porque Deus não desiste de nós. Deus, Ele não desistiu de Jacó. Pensa um homem que irritou Deus, e Deus amou o cara. Quando você olha para a vida de gente, como Jonas, deixa ele afogar na praia, deixa ele afogar na praia nada, no meio do mar, Mediterrâneo, e Deus manda o grande peixe engolir ele, salvar ele e vomitar ele na praia. Quando nós falamos de dívida, nós amamos Deus, porque Ele nos amou primeiro, e você fica chocado, quando você percebe a santidade de Deus, e o pecado de nós. Você fala: não, Deus não me... Porque Deus, gente, Ele é o rei. E aí, o filho do rei, que é Jesus, a história é mais ou menos essa: sai do palácio, para você entender, e vai visitar a plebe, vai visitar a vila de plebeus, que está ali embaixo, ao pé do castelo do rei. E ele pode se apaixonar por qualquer mulher linda, mas ele olhou para você, olhou para mim, vestido de trapos, com os meus pés descalços. Sabe quando a gente era garota, andava descalço o dia inteiro, e na hora de dormir, o pé estava todo preto, tomou um banho. Minha mãe perguntava: você está pensando que você é filho de carvoeiro? Vai tomar um banho. E Deus pega a gente, cheio de ferida, todo metido com sujeira, fala assim: estou apaixonado por você. É interessante que Deus, o Filho de Deus, fica de joelhos no assoalho empoeirado da nossa casa, para pedir a gente em casamento. Foi isso que Jesus fez. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse verdade, eu vos falaria. Fala, povo lindo do Senhor, você que tem crescido e sido edificado aqui no nosso canal do YouTube, através das mensagens, através das orações. Quero chamar você para visitar o nosso site www.pastorlobo.com. Lá você vai ter a nossa loja virtual com cursos e também com livros que vão edificar profundamente a sua vida na guerra espiritual. Vai lá, vai ser uma bênção. Eu vou preparar lugar, mas eu volto e eu venho aqui para te pegar. Nós estamos noivos. Você, meu querido irmão, você, minha querida irmã, você é a noiva de Jesus. Ele vai voltar para te buscar. Então, pare de ficar flertando, pare de ficar piscando os olhos, pare de ficar apaixonado com as coisas desse mundo, porque Jesus vai voltar para te pegar. E nós amamos Ele por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Servir, gente, essa expressão de amor é um culto. Filipenses 2, de 5 a 11, o apóstolo Paulo, ele está querendo comparar o ministério da capelania, pastoral, o ministério de trânsito, o ministério de recepção, o ministério de multimídia, o ministério de louvor. Gente, o louvor, ele abre e fecha culto. Você chega aqui, você pode chegar aqui, o culto da manhã, às 10 da manhã, 7h30 da manhã já tem gente aqui. E eles estão aqui para preparar um louvor, não é para você não, é para Deus. Tem gente que fala assim: pastor, hoje o louvor estava mais ou menos. Não, a culpa é sua, porque você louva a Deus. E o louvor, ele está aqui para quê? Para nos ensinar a adorar. A igreja, ela está funcionando aqui, servindo, gente, a todo mundo, e não só aqueles que fazem parte do rebanho, mas muita gente que orbita em volta da igreja, com as suas carências, com as suas necessidades. Por isso, haja em vós
mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou, ele se humilhou, gente. Deus humilhado, já parou para pensar nisso? Aprendam de mim, Mateus 11, 28, eu sou manso e humilde. Já parou para pensar num Deus manso e humilde? Toda vez que eu leio esse texto, eu fico impressionado. Ele se humilha a ponto de receber o castigo que era para eu receber. Eu vou te bater. Aí o teu irmão mais velho fala assim, não papai, bate em mim. É isso que Jesus faz. Não bate, ele é muito pequeno para apanhar. Eu recebo. É por isso que Isaías 53 diz que o castigo que era para nós estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, pelos seus ferimentos, nós fomos sarados. Quando a Bíblia fala sobre servir, sobre o sacerdócio real, o serviço é como se você trouxesse um valor, como se você trouxesse algo caro para o Senhor. Sacrifício e oferta não quiseste, as minhas orelhas furastes. Sacrifício, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Quando você entrega a tua vida para servir a Deus, para servir ao reino, Deus recebe isso como uma oferta. Eu gosto quando o apóstolo Paulo está no final da vida dele. O último livro escrito pelo apóstolo Paulo é a segunda carta a Timóteo, não é o livro de Tito, eles estão desorganizados cronologicamente. E ele vai falar assim, em 2 Timóteo capítulo 4, verso 6. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Desde já está preparada a coroa que Deus vai me entregar naquele dia. Eu já estou entregando a minha vida como oferta de libação. Sabe o que é oferta de libação? É quando você, junto com a oferta, você derramava azeite, água. Olha, é uma oferta para Deus. O ocultista, o bruxo, o feiticeiro, ele vai para a porta do boteco, ele toma uma cachaça e derrama um pouquinho e fala assim, é para o santo. Aquilo ali é uma oferta para uma entidade demoníaca que nem sabe o que está fazendo. Ele ali, ele está fazendo um acordo. Ali, ele está assinando um contrato espiritual e está entregando para aquela entidade que ele cultua, que ele venera, uma oferta. Paulo está dizendo que a oferta que ele entrega para Deus é a própria vida dele. Ele está preso. Gente, ali naquele momento, o César, o imperador romano, ia passar o cerol nele, para você entender. Ele ia morrer. E ele fala, então eu estou entregando a minha vida como uma oferta. Quando você entrega a sua vida como oferta, você está dizendo para Deus que a sua vida não importa mais, contanto que você caminhe junto pelo reino. Tem coisas simples para a gente ofertar. Nós estamos sofrendo, mas teremos solução, por exemplo, com o estacionamento. Quando você também é gentil com esse moço do estacionamento que está lá na chuva, já repararam isso? Aí ele pega o guarda-chuva, leva até você, traz você. É um dia que a gente fica precisando de voluntários. Aí ele vem aqui com o sapato dele bom, que estraga na chuva. E ele vem para te servir. Isso é uma oferta para Deus. Mas tem gente irritado, porque saiu de casa antes, porque o time dele está na final, foi para pênalti, ou porque ele estava cansado, ou porque ele desistiu. E ele vem aqui e ele acaba sendo indelicado com aquele homem que a gente treina tanto para servir a você. Mas isso também entra na conta, no cálculo da bênção do Senhor sobre aquele homem. É tão simples servir. Crianças servem. Nós estamos todos juntos e as crianças vão fazer um cofrinho para colocar R$1. Porque se eu posso dar R$200 por mês, eles vão juntar cofrinhos de R$200, aí
na Rally e todo o time do Kids vão acertar como eles podem fazer para eles aprenderem com a gente. Quando eu faço um culto, que eu digo às crianças aqui, eles têm que aprender que o lugar deles é aqui. Que aquela vida que eles têm. Você está pensando que eles estão tendo o quê? Aula? Não estão. Eles estão aprendendo a adorar o Senhor. Mas essa história de adorar o Senhor não pode acabar aqui. Ele tem que levar para casa. Você tem que ensinar ele. Ensina ele a ser grato a Deus. Ensina ele a orar antes da refeição. Deixe o seu filho ser criança. Mas deixe o seu filho entender que existe um temor do Senhor, porque o Senhor é bom. E nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A vocação que nós temos, ou seja, o chamado, o dom, é para servir por aqueles que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto, e pertence ao Senhor, semelhantemente àquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. Ele está dizendo que essa algema que nós colocamos na aliança com Deus, não é ruim. Eu me sinto honrado, gente, eu era um escravo judeu, era um escravo gentio, Jesus me chamou. Já reparou que na igreja, as nossas diferenças sociais não existem? Então eu tenho na porta um médico, ele atende vocês aqui, ele é doutor em fígado, e ele foi formado lá em Massachusetts, lá em Boston, em Harvard, e ele fica aqui na porta do estacionamento, pode vir, aqui, pode deixar, toma o guarda-chuva, ele se sente honrado de poder servir. Mas também aquele que não estudou, aquele que não teve crédito, não conseguiu chegar a ter uma educação que destaque ele como um grande valor, ele se torna o pregador mais importante da igreja. Eu não sei se o meu pastor, não sei, conseguiu concluir os estudos dele, eu não sei. Eu sei que ele tem uma autoridade, e quando ele me consagrou pastor de libertação, de guerra espiritual, de cura da alma, tudo o que eu aprendi foi com ele. Apesar dele não ter a capacidade científica que nós tivemos, porque na igreja não existem livres e escravos, somos todos do Senhor. Existe um amor sem fim. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus amou todos eles. Jesus amou Judas. Jesus aqui lava os pés dos 12, inclusive do traidor. Aqui, gente, em João 13, Judas vai ficar endemoniado. Ele vai dizer, essa noite um de vós vai me trair. E ele está lavando o pé da turma. Aí Pedro cutuca João, Pedro só dava a bola fora. João, pergunta a você dessa vez, que eu estou cansado de tomar um cascudo de Jesus aqui. Ele sempre dá uma chegada, dá uma juntada em mim aqui. Quem é? Aí Jesus fala assim, é aquele que coloca a mão comigo no bocado. É por isso que quando você vê aquela imagem, aquela figura, aquela pintura de Leonardo da Vinci, da Última Ceia, Judas não estava ali. Jesus fala, o que você tem que fazer, faz depressa, porque o diabo entrou nele. Aí ele vaza. Aí Jesus parte o pão, celebra o cálice. Então naquela mesa da Páscoa, tinham 12. Mas quando encerra a Páscoa, que eles vão comer a ceia, só tem 11, mais Jesus. Entenderam isso? Então, quando a gente fala de amor, o amor é um amor que serve. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura, depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-se com a toalha que estava na cintura. Jesus faz o papel do servo. Jesus se diminui. Jesus, ele se retrai,
Ele pode fazer o que quiser. Você acha que os escravos podiam pregar Deus na cruz? Podiam manter Deus na cruz? Não podiam não, querido. Jesus daria, ele fala com Pilatos, ele tem uma ética, ele tem uma inteligência. Ele está ali com Pilatos, ele está calado. Por quê? As palavras dele maravilhavam todo mundo. A Bíblia diz como uma ovelha muda foi levada aos seus tosqueadores. Porque se Jesus para se defender, a gente estava perdido. Aí Pilatos fala assim, você não sabe que eu tenho poder para te crucificar? E tenho autoridade para te libertar? Ele diz, nenhuma autoridade terias, se não tivesse sido dada por meu Pai. Mas vou te dizer um negócio aí. Eu vou bater uma para você agora, para você entender. E você entende. Ele era governador da Judéia. Esse mundo não é do meu mundo, não. Se fosse do meu mundo, eu pediria ao meu Pai, e Ele enviaria imediatamente 12 legiões de anjos. Esse mundo aqui não é meu. Eu vou voltar para o meu Pai. O serviço conta a história desse rei Jesus, que saiu do trono, é isso que ele faz, por amor de nós, se fez pobre por amor de vocês. A riqueza dele, ele deixa e vem aqui nascer no lugar. Belém, gente, já fui muitas vezes lá, é pedra e buraco. Os bichos entravam dentro daquelas cavernas que são angustiantes. Se você sofre de claustrofobia, você fica agoniado ali. Eu lembro de fazer uns treinamentos que jogavam granada de gás lacrimogênio dentro dos buracos, assim, eu lembro, era garoto. Tanto que a primeira coisa que eu fiz quando eu me tornei tenente, falei, acabou. Tenente, tem que fazer, faça você no teu treinamento, no meu treinamento não existe isso. De tão agoniado que eu ficava com aquele gás lacrimogênio. E ali dentro entravam os bichos, entravam as vaquinhas do presépio, o cordeirinho, que faziam suas necessidades ali, e ficava aquela sujeira ali, e ali estava o bebezinho, junto com aquelas bactérias, junto com aquela sujeira. Foi ali que o rei sai do trono, e vai para onde? Ele vai dormir do lado do pinico do boi. Você está entendendo o que eu quero dizer? Você está entendendo? O rei, ele tem escassez de gente, muita gente para ser servido, pouca gente para trabalhar. Mateus 9, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a seara é grande, a plantação é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a seara. Os meus queridos capelães, nós começamos a trabalhar, e vocês começam a ajudar os pastores, naquilo que vocês foram preparados para trabalhar. Nós não vamos enviá-los para aquilo que vocês não foram treinados e capacitados a fazer. Mas já agora, essa semana, 2 capelães vão comigo em 2 atendimentos, para que eu possa ensinar você, para que eu possa verificar você, para que eu possa enxergar. E quanto pior o treinamento, mais fácil é a guerra. Deixe seu suor no campo de treinamento, para não deixar o seu sangue no campo de batalha. Clarissa e Cristiano foram espremidos aqui durante um concílio. O concílio funciona mais ou menos como uma sabatina da OAB, só que aqui tem que falar na lata. E as perguntas dirigidas talvez deixasse 99% da igreja calada e sem resposta. Mas elas tinham sido preparadas pelo pastor Marcos, pelo pastor João, pelos pastores da igreja, foram aprovados com louvor. Isso significa que amanhã ninguém vai falar assim, ah, mas ela é pastora, porque ela foi beneficiada. Ah, ele foi pastor porque ele era amigo do pastor Lobo. Não é nada disso. Para que a gente sirva como exemplo, a gente tem que passar pela prova de fogo. Para que a gente sirva como exemplo,
A gente tem que passar primeiro a gente. Primeiro eu vou. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Mas primeiro tem que ser eu. Existe uma escassez de mão de obra em todos os sentidos. Então eu quero motivar você. Ano que vem, Bom Retiro vai fazer outro curso de capelania. Esse curso não é fácil. Não é curso para preguiçoso. Você participa de aula teórica, de aula prática, você vai para o hospital, você vai para a escola. Alguns de vocês que escolhem isso vão para o sistema prisional, vão para aquela área de progressão de pena. Isso é vocação. Tem gente que prefere a escola, tem gente que prefere a prisão, tem gente que prefere o hospital, vocação. Quando nós nos encontramos nessas casas de crianças abandonadas, que a família deixou, que o Estado tomou para si, aí você vê a alegria que a gente tem de fazer tão pouco e alegrar de maneira tamanha. Existe pouca gente na seara, e quanto maior a igreja é, menos voluntários aparecem, porque você está olhando aqui o moço do teclado, o Luca, o Fábio, você vê o Samuel Barbosa com esse vozeirão, a Cíntia, você vê a Vivi cantando, você fala assim, não pastor, eu não sirvo para isso. Claro que serve, eu sirvo para isso, eu posso cantar, e se não tivesse quem cantasse, eu ia cantar, é que a minha vocação e a minha voz não me ajudam, mas eu iria cantar. Então todos nós podemos participar, e às vezes a gente se encolhe, fala assim, eles não precisam de mim. Eu quero dar uma palavra para você, estou feliz com os 19 novos capelães, mas eu estou esperando vocês, eu estou esperando um capelão do Ministério Clamor, pastora Neuza, Ministério de Surdos na igreja, ele cresce, você pode servir, e é isso que nós estamos mostrando aqui, é isso que a gente está querendo viver. Existe uma promessa de herança, e tudo quando fizer, de fazer de todo o coração, como ao Senhor, e nós homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Quando você faz algo, você não está fazendo para as pessoas, você está fazendo para Jesus. É isso que Jesus falou em Mateus capítulo 25, vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos é preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber, eu estava nu, você me vestiu, eu estava preso, você foi me visitar. Mas Jesus, quando foi que eu te dei de comer, que eu te vesti e que eu te visitei? E ele diz, todas as vezes que fizestes a um desses pequeninos, você fez para mim. Não é que você leva, eu estou levando aqui a bondade, a generosidade, o favor e o amor de Cristo, não é isso. Quando você está servindo alguém, Jesus se coloca na pele daquele que está sendo servido. Quando você faz para alguém, você está fazendo para Jesus. Então a gente faz o melhor para Jesus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. É com alegria que nós multiplicamos. Semana passada, nós crescemos em 98, nós chegamos a 1.600 membros em Bom Retiro. Isso significa que a gente vai ter muito mais trabalho. Isso significa que a gente vai precisar de muito mais gente. Nós recebemos membros que vieram de outras igrejas, recebemos famílias que vêm prontas, e alguns que precisam ser tratados e cuidados. Bom Retiro existe por causa de você. A visão de Bom Retiro, quando nós dizemos que nós existimos para abençoar a sua vida, é porque nós estamos tomando emprestado uma verdade eterna que Deus deu para Abraão. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Qual é a visão? Onde é que a gente quer chegar? Abençoar todas as famílias da terra. Nós temos recebido aqui semanalmente gente que tem ouvido o Evangelho através da rádio. Vocês não fazem ideia de onde está chegando.
Ponta Grossa, Rio Negrinho, gente de Santa Catarina, gente, vindo para cá. Hoje de manhã nós recebemos um casal de Santa Catarina. Hoje de manhã nós recebemos um casal de São Fidélis, no Rio de Janeiro. Eu nem sabia que a Gospel chegava lá, mas hoje com o aplicativo, chega no Japão, chega do outro lado do planeta. Pastor, eu não sei pregar. Você pode servir? Pastor, eu não sou bom de falar não. Você pode investir, gente, para a gente continuar com a rádio. Por quê? Se o investimento acabar, a gente para com a rádio. Os barcos que vocês viram, que 2 famílias de Bom Retiro ofertaram, eles estão lá no Alto Solimões, eles estão evangelizando a população ribeirinha, a fronteira com a Colômbia. A Colômbia é conhecida pelo quê? Pelo narcotráfico que está lá. Você vê filmes aí de traficantes famosos lá da Colômbia, e Bom Retiro está lá. Por quê? Porque todo mundo ajuda. Você pode fazer. Eu sento aqui na hora do momento de aviso, um irmão meu aqui, é irmão meu, não é menos nem mais do que eu, falou: pastor, eu posso ajudar aqui, eu trabalho em tal lugar. Eu falei: aleluia. Então não esconda o seu talento, não enterre o seu talento, se motive, dedique ao Senhor um pedaço da tua vida, dedique ao Senhor um pedaço da tua força, do teu esforço, da sua inteligência, da sua capacidade. Você sabe cozinhar, então você cozinha. Você sabe servir, você serve. Você sabe limpar, você limpa, porque foi isso que Jesus fez. O rei saiu do trono para limpar a lambança que a gente fez. Posso contar com você, gente? Eu quero muito, é por isso que a campanha é todos juntos. Diga: todos juntos. Todos juntos. Se a gente ficar junto, nada será impossível. Eu queria que você olhasse para essa cadeira aí que você está sentado. Olha para ela. Vira para trás aí. O que está faltando? Você está vendo aqui os lugares vazios? Sabe quem está faltando? Quem você ama. Está faltando teu pai, tua mãe, está faltando a tua sogra, está faltando teu filho que está afastado, está faltando teu amigo, teu chefe, teu subordinado. Está faltando gente aqui. Olhe para mim. Anjo não prega o evangelho. O único tempo que anjo vai pregar o evangelho é depois que a igreja foi arrebatada. Ali vai ter anjo pregando. Agora quem prega é a gente. E eu oriento você para que você esteja na primeira ressurreição, porque a segunda não vai ser fácil não. Um dia Deus vai buscar a igreja. Até lá nós temos tempo. Sirva ao Senhor. Seja exemplar. Faz os teus filhos amarem ao Senhor. Não precisa enfiar a Bíblia goela abaixo. Ensina os teus filhos a amar a Deus. Ore para que essas cadeiras, quando nós fizemos as campanhas das cadeiras, aí eu falei assim: quantas cadeiras eu vou comprar? Cada um era para comprar uma. Aí eu, Fabíola, Bruno, Natália, Arthur, Francisca é chilena. Ela vai me dar uns 4 netos, mais 4. Vocês estão brincando? Isso não é fácil não, gente. Chileno tem filho. Eu falei: eu quero mesmo. Natália mais uns 3. Tem gente da família para escolar. Vou comprar logo 15 cadeiras, pronto. E eu comprei e consagrei: Senhor, minha família vai estar aqui, meu povo vai estar aqui, eu vou ver minha herança aqui. Faça isso. Coloca a mão nessa cadeira aí. Coloca a mão nela. Coloca a mão na cadeira. Gente, com fé, gente. Coloca com fé. Quem vai sentar aí é quem você ama. Diga assim: em nome de Jesus. Não, desse jeito não vai rolar. Diga com fé. Um abraço ao seu marido, sua esposa. Bota a mão na cadeira. Faz um ato profético comigo. Diga: em nome de Jesus. Eu concordo aqui na terra. Que eu e a minha casa. Serviremos ao Senhor. Eu quero, em nome de Jesus, concordar que toda a minha família, a minha herança, os filhos dos meus filhos, os netos dos meus netos, estarão nesse lugar e adorarão ao Senhor comigo. Nunca faltará de um descendente da minha herança
que sirva ao Senhor no altar. Nunca faltarão profetas, missionários, pastores, líderes, homens e mulheres de Deus. Diga assim: eu abençoo esse lugar, eu lanço sobre esse lugar uma palavra de fertilidade, de multiplicação. Diga: Espírito Santo de Deus, leva uma voz de salvação, convence a minha casa do pecado, da justiça e do juízo. Que eu e a minha casa possamos celebrar juntos no amor do Senhor a Deus, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Ganhe sua família, ganhe sua casa, sirva. A minha família não quer vir? Então só de raiva eu vou pregar para o vizinho. Só de teimosia eu vou pregar para o meu chefe. Só de teimosia eu vou pregar então para a minha escola, para os meus alunos, meus professores. Não deixa a tua boca se calar, amém? Vamos cantar para a gente poder encerrar.